Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Meu nome é Marcelo e falo com vocês desde Campinas, São Paulo. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui nesse momento onde falaremos um pouco sobre a palavra de Deus. No entanto, ao lermos a palavra, antes, porém, precisamos fazer uma breve oração. Querido Pai, te agradeço pela oportunidade e principalmente pela tua salvação que está disponível a cada um de nós. Pedimos a tua bênção nesse momento ao abrirmos a tua palavra para estudarmos, para lermos e que possamos extrair o melhor dela. Pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, o texto que me foi passado está em Êxodo, capítulo 28, dos versos 10 ao verso 34. Se você puder acompanhar aí. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memórias aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo da obra esmerada, conforme a obra de estola sacerdotal o farás, de ouro e de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura. Colocarás nele o engaste de pedras, como 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidos como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada, de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás nas 2 correntes de ouro nas 2 argolas e nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás as 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, e as argolas do sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim,
Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofo azul e púrpura de carmesim e campainhas de ouro por meio delas. Haverá em toda a orla de sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Bem, como eu disse, os versos são do 10 ao 34, no entanto, isso envolve um plano muito maior. Um contexto é muito maior. Aqui nós podemos ver dentro desse contexto Deus instruindo a respeito de uma estola sacerdotal. Deus estava ali explicando a Moisés e a Arão, mostrando a eles como fariam um santuário. O santuário, como você e eu sabemos, onde Deus começa a mostrar principalmente, relembrando o plano da salvação. Aquele plano que desde Adão e Eva e logo em seguida Caim e Abel tiveram que apresentar ao Senhor um sacrifício. E Abel acabou apresentando o sacrifício de um cordeiro, mas Caim resolveu apresentar conforme o seu desejo, conforme ele a queria. Ele queria apresentar uma adoração a Deus como ele achava que deveria ser. E nós vemos que Deus não se alegra quando apresentamos da nossa maneira. E aqui nós vemos que em cada detalhe, desde a construção do templo, desde a construção ali do templo onde tinha que fazer a adoração, no tabernáculo onde eles se juntavam ali, Deus foi estabelecendo cada coisa, cada peça, cada ambiente ali tinha que ser exatamente como Deus tinha determinado. E nisso, Deus estava mostrando novamente ao povo de Israel o plano da salvação. Por isso, dentro desse plano, dentro do tabernáculo, ali tinha o pátio, e dentro do pátio tinha o lugar santo, e dentro ali, mais uma outra parte, o lugar santíssimo, onde todos os serviços eram oferecidos em adoração a Deus. Nós sabemos que diariamente eram ofertados um cordeirinho pela manhã e um ao entardecer, mostrando ali principalmente a questão do plano que Deus já tinha. Os cuidados de Deus com cada coisa, cada detalhe. Não podemos oferecer a Deus uma adoração como nós queremos. Deus é um Deus de ordem. Deus tem que ser do jeito dele. Não adianta eu querer fazer do meu jeito. Quando olhamos lá para Gênesis 4, verso 7, nos diz: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Cumpre a nós dominar. Assim foi o desejo de Caim. Quis oferecer a Deus o que ele achava melhor. Será que eu e você não estamos tentando oferecer uma adoração do nosso jeito?
Precisamos buscar mais a Bíblia, ver o que a Bíblia tem nos oferecer, o que Deus deixou estabelecido para a sua adoração. Deus diz que os olhos de Deus estão a olhar a terra à procura de adoradores, daqueles que o adoram de verdade. E sabemos que a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vemos dentro desse contexto várias coisas, os cuidados que Deus tem para com cada um. Deus ali estava representando, pedindo, ensinando para que aquele povo fosse sacerdócio santo, para principalmente divulgar entre as nações. Israel não era simplesmente uma nação, foi uma nação escolhida para ser luz para o mundo, para ser luz para outros povos. Mas infelizmente Israel acabou sendo trevas para o mundo. Acabou abraçando e querendo só para si a salvação que Deus oferecia para cada um. E dentro desse serviço do santuário, nós podemos ver dentro desse sistema sacrificial, por exemplo, quando nós entendemos que ali desde Gênesis foi estabelecido a morte do cordeiro como substituto pela morte do próprio ser humano, a morte eterna, que é o que o pecado exige. O preço do pecado é a morte e morte eterna. Deus então coloca o sistema sacrificial ali, mostra aquele sistema sacrificial, e Paulo entende depois, e Paulo fala que eram sombra das coisas que haviam de vir. E então quando Jesus vem, João Batista o reconhece, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Olha que maravilha! João Batista o reconheceu. Ele agora era o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que deveria morrer pelos pecados não só do povo de Israel, mas pelos pecados do mundo. Estava sendo oferecido, e Jesus, em sua morte principalmente, acaba então com todo esse sistema sacrificial, principalmente quando nós olhamos e vemos ali que o véu se rasga de cima a baixo. Todo o sistema sacrificial, o sangue do cordeirinho tinha que ser aspergido no véu. Agora não precisava mais, porque o verdadeiro cordeiro morreu. Glórias, aleluia. Deus seja louvado por isso. E Deus estende esse convite para que eu e você aceitemos o sistema que Ele implantou. Jesus é o Cordeiro que tira os meus pecados, que tira os seus pecados. Jesus oferece a salvação hoje. A Bíblia diz: eis hoje o dia da salvação. Aceitamos. Você e eu não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto, 1 segundo. Então não deixe de fazer o seu concerto com Deus. Não importa quanto pecado você tenha cometido. Aceite. Deus lhe perdoará. Aceite a graça. Essa é a graça maravilhosa de Deus, porque você e eu não podemos fazer nada. Não há absolutamente nada que eu e você venhamos a fazer que possa obter de Deus algum favor, algum mérito. Todos os méritos são do verdadeiro Cordeiro. Todos os méritos são de Cristo, e Ele entrega de graça. É por isso que se chama graça. Está à disposição sua e minha, e nós podemos nos apoderar dela. Abrace a graça de Cristo hoje. Ele oferece a você essa graça. Ele pagou todo o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. Deus estabeleceu a salvação, porque se dependesse de mim, se dependesse de você, como Paulo diz, a nossa injustiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Absolutamente nada. E o mais interessante é que quando eu leio esses versos, e você prestou atenção ali que o nome de cada tribo de Israel tinha que ser colocado aonde? Numa pedra. Numa pedra, um nome. Isso me lembra o que está escrito aonde? Apocalipse 2, verso 17, quando Deus mostra que os salvos ali receberão o quê? Uma pedrinha com um nome novo. Exatamente. Assim como Abraão teve um nome novo, Abrão passou para Abraão, assim como
Saulo foi mudado para Paulo. Você e eu receberemos um nome novo, porque Deus já está lá. O teu nome e o meu nome estão contados no livro da vida. Aceite, não deixe de fora. Deus já pagou todo o preço. É só você dizer, sim, eu aceito. Eu quero essa salvação. Obrigado, Senhor. Feche teus olhos. Querido Pai, te agradecemos pelas muitas oportunidades que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos deixado. Te agradecemos pela salvação, pela graça que podemos desfrutar todos os dias, Pai. Te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. E aí, aceita? Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você.